Olá, cacheadas! Meu nome é Joana, pra vocês ainda que não me conhecem. De hoje eu vim trazer o Fala Sério Jô, falando sobre depressão e ser cristão, tá bom? Esse será o último vídeo falando sobre esse tema, tá bom, pessoal? Então já sabe, já vai deixando o like porque me ajuda na divulgação. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito nele e compartilhe esse vídeo com seus amigos porque toda informação é bem-vinda e edificante para nossas vidas, tá bom? E é isso, roda a vinheta. Fala sério, Jô! Sério! Primeiramente eu vou dar uma recapitulada de tudo que eu falei nas últimas quatro segunda-feiras passadas, tá? No primeiro vídeo eu falei sobre o que a Bíblia fala sobre a depressão. No segundo vídeo eu contei sobre a história do profeta Elias e como Deus entende o nosso sofrimento. No terceiro vídeo eu falei sobre a história de Jesus no Getsemane. No quarto vídeo eu falei sobre cura e que nada é impossível para Deus. E no vídeo de hoje vamos falar sobre medicamentos e procurar ajuda de especialista em relação à depressão. Tá bom? E o que a Bíblia fala sobre isso. Alguns cristãos acreditam que procurar ajuda médica ou fazer o uso de algum tipo de medicamento vai mostrar a falta de fé em Deus. E com isso eles deixam de tomar os medicamentos. Esse tipo de pensamento está errado, porque Deus ele nos fez seres inteligentes e racionais. Um exemplo disso, quando o carro quebra, você procura a ajuda de um mecânico. Quando a sua casa está com algum problema de infiltração, você vai procurar a ajuda de um encanador, de um especialista. Então, quando você está doente, você vai procurar a ajuda de um médico. E a depressão é uma doença, gente. A depressão é uma doença neurológica. O que acontece? O nosso organismo para de produzir... Esqueci o nome do negócio agora? Serotonina, lembrei. O nosso organismo para de produzir serotonina, causando desconforto, causando falta de apetite, causando entre várias outras coisas. E o uso de medicamento, que é os antidepressivos, vai nos ajudar a trazer de volta essa serotonina que vai trazer o nosso apetite, às vezes o nosso desempenho no sono, a nossa concentração, vai nos ajudar, vai nos auxiliar para amenizar os sintomas da depressão, entendeu? Então a depressão é uma doença neurológica, entendeu? Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que procurar a ajuda de um médico, né? A Bíblia, ela menciona a palavra médico 12 vezes. E antigamente tinha alguns tratamentos que eram feitos, né? Porque hoje em dia é outros tratamentos, né? Por conta da tecnologia, mas antigamente eles usavam alguns tratamentos como benfechamento, eles usavam óleos, eles usavam vinho e óleo, folhas e bálsamo, entre outras coisas também que eles usavam na época como forma de tratamento médico. Então a Bíblia, ela recomenda que a gente procure ajuda, entendeu? O único versículo bíblico que pode ser interpretado de uma forma errada em 2 Crônicas, no capítulo 16, nos versos 11 até o 14, que conta a história do rei Asa. O que aconteceu? Ele ficou doente no ano 39 e ele não procurou ajuda de Deus. Ele procurou ajuda de um médico. E aí, no ano 41, ele faleceu. E esse problema que ele tinha era uma doença no pé. E como ele não procurou ajuda de Deus, ele acabou morrendo. Algumas pessoas podem interpretar isso de uma forma de que a gente não tem que procurar ajuda de médico, senão a gente morre. Deus não puniu, né, o rei Asa por conta dele ter procurado ajuda de um médico, mas sim por ele não ter priorizado Deus na vida dele, entendeu? Ele não priorizou Deus e ele procurou ajuda de um médico em vez de orar a Deus, entendeu? Para Deus direcionar ele o que ele deveria fazer. Então, devemos procurar ajuda de Deus, além de procurar ajuda de um especialista, além de procurar ajuda de um médico, entendeu? É sobre isso, essa é a diferença, entendeu? Bom, uma outra história que a gente pode estar contando acerca sobre procurar ajuda médica é a história de Jesus, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, dos versos 9 até o 13, que conta quando ele chamou um de seus discípulos, que era Mateus, ele chamou, e Mateus, ele era um cobrador de imposto.
Ou seja, não era um homem bem visto pela sociedade. Então, quando os fariseus viu que Jesus estava andando com ele, que Jesus foi jantar na casa dele, que na casa dele tinha outros cobradores de imposto, esses fariseus ficaram indignados e começaram a questionar, entendeu? O que Jesus estava fazendo. E aí Jesus falou, mas quando as pessoas precisam de ajuda, de um médico, elas estão doentes, entendeu? Então é os doentes que vêm procurar a ajuda de um médico, entendeu? Não os não doentes. E também a palavra de Deus fala, vocês precisam tentar entender melhor o que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus, ele não quer mais sacrifícios. Deus quer bondade no coração das pessoas. E Deus, porque eu vim para os pecadores e não para os bonzinhos, entendeu? Que ele não veio para aqueles que se acham perfeitos. Ele veio para os pecadores. E a igreja é um lugar de restauração, de cura, de cuidado. A igreja é um hospital espiritual. Então, do mesmo jeito que a gente precisa procurar ajuda espiritual de Deus, a gente também precisa procurar ajuda física e psicológica. Então, procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, fazer terapia, fazer uso de medicamento, não é coisa de louco. É extremamente importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Mas, Joana, Deus ele não cura a depressão? Deus não é capaz de curar qualquer doença? Sim, ele é capaz, só que às vezes não está de acordo com os seus planos. E uma história que remete bastante isso é o apóstolo Paulo, que a Bíblia conta lá em 2 Coríntios 12:7, a Bíblia conta que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e que ele pediu por diversas vezes para Deus afastar, tirar esse espinho da carne, e Deus não fez isso. Pelo contrário, Deus força para o apóstolo conviver e viver bem com aquilo, para que ele não se ensoberbecesse e tomasse a glória que era de Deus. Porque eu pedi diversas vezes para Deus me curar da depressão, para Deus me curar da ansiedade, para Deus tirar isso de mim. E aí às vezes a pessoa fala, mas você tem que orar. E tipo assim, gente, eu oro. Eu oro muito, minha mãe ora muito por mim. Tem pessoas da igreja que estão mais a par da minha situação, da minha história, e estão orando sim por mim, estão me acompanhando. Hoje em dia eu não sinto vergonha de dizer isso, porque eu estou melhor com Deus, eu estou melhor comigo mesma. Ana, por que será que Deus não curou você? Por que será que Deus não curou o apóstolo Paulo? Porque eu não estava de acordo com seus planos. Deus, ele não quer que eu me ache melhor do que ninguém. Então, com este problema que eu tenho, com essa depressão e ansiedade que às vezes eu sinto, Deus me faz enxergar o quanto eu preciso dele. E o quanto a vida sem ele é difícil. Então hoje eu reconheço Deus na minha vida e reconheço que eu necessito mais dele. Então eu não me acho melhor do que ninguém por conta disso, entende? Então Deus às vezes ele não cura, porque não está de acordo com a sua vontade, com os seus planos. Então eu espero que você que está passando por um momento depressivo, que você que está passando por um momento de ansiedade ou de síndrome de pânico, não sofra sozinho. Não deixe isso definir quem você é. Procure ajuda. Falar é a melhor solução, sim. E esse é o vídeo de hoje, gente. Não poderia deixar de terminar de falar sobre esse tema falando isso pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu os 4 primeiros vídeos, vai lá na playlist e dá uma olhada, tá bom? Curte esse vídeo, compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, tá bom? Tem muita dica aí pra vocês cacheados e cacheadas, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição estão minhas redes sociais. Me sigam lá, tá bom? Beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.